Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado comigo simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM, pela rádio também AM Universal 810 lá de Santos e também pela TV Fibra. Olha, o nosso canal aqui na tvexito.com.br, gente, é muito fácil, porque você inclusive pode e deve baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, enfim. Basta você acessar lá, né? Seja qual plataforma você tiver aí, porque tem o Android, tem da Apple, então pode baixar, porque os dois gratuitos aí, para que você venha nos acompanhar sempre, 24 horas, inclusive com esses programas que a gente realiza aqui ao meio-dia, ao vivo para você, também você pode encontrá-lo lá a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, viu? Olha, eu quero te contar hoje que ciclovias começam a se tornar realidade em São Paulo, Campanha quer reduzir preço de remédios. Multa do FGTS é usada para cobrir, sabe o quê? Perdas do governo. E os nossos governos aí, será que são todos municipais, federais? Enfim. Quero te contar ainda que metade dos paulistanos é a favor de ampliar o rodízio. O rodízio, que aqui em São Paulo, muitos, por força aí da multa, né, entraram no eixo e outros ainda que furam, mas para muitos uma medida que vai ser simpática, para outros antipáticas, e é por isso que eu quero te convidar para participar aqui conosco e dar a sua opinião. Como 11 50 81 3782 é o telefone do ouvinte, 11 50 81 3782. Você pode e deve participar conosco ao vivo. Felipe, meu querido Felipe, pode entrar aqui no estúdio e fazer o que você está fazendo, que eu te atrapalhei aqui. Pode fazer, viu? Deixa eu cumprimentar aqui os nossos queridos e ilustres convidados, como ele, que é o advogado do Ratinho, e o meu convidado especial, o doutor Rogério Fará, que já foi vereador para São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Liliana, muito obrigado. E um abraço para as pessoas que estão assistindo. Eu mesmo, antes de entrar no programa, já comuniquei todos os meus amigos, o pessoal que trabalha comigo no meu escritório, etc., que estaremos aqui, como estamos aqui, com todo prazer, participando desse programa. Alegria tê-lo também, o arquiteto e urbanista Luiz Felipe Moraes Neto, que é subprefeito do Butantã. Como está? Tudo bem? Tudo bem, Liliane, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, né? Vamos conversar. Agora você tem que falar assim, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, por causa da internet. Nós estamos aqui além fronteiras, nossos horários. Como disse aquele velho deputado do Nordeste, né? Bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite. Muito bom. Deixa eu cumprimentá-los também. A minha querida, essa trabalha como ninguém, deputada estadual, Maria Lúcia Amari, ela que é filiada ao PSDB. Como vai, querida? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer sempre grande voltar aqui no seu programa. Essa voz mansa engana. Isso tem um pulso forte lá na Assembleia, que vocês nem imaginam, viu? Deixa eu cumprimentá-lo também, nosso querido amigo, advogado Eugênio Palazzi, ele que é especializado em Direito Empresarial. Tudo bem, doutor Eugênio? Tudo bem, Lili. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite ao programa mais gostoso do rádio e da internet. Muito obrigada, querida. Olha, lembrando mais uma vez que você pode e deve participar conosco através do telefone. Muito bem, eu continuo aqui. A nossa primeira conversa de hoje sobre as ciclovias que começam a se tornar realidade em São Paulo. Alguém anda de bicicleta aqui? Sim. Tá rindo por quê, Maria Lúcia? Porque só nas férias e aquela voltinha, né, aquela bicicletinha, 10 minutos depois já cansei. Já acabou. Doutor Eugênio. Eu ando muito de bicicleta e ontem eu fui surpreendido com uma coisa que me fez sentir com 12 anos de idade de novo. Eu saí de bicicleta à noite com uma turma de mais de 25 amigos. Olha! Todos andando de bicicleta. Os night bikers. A gente tem uma turma que sempre anda. E quando era aproximadamente 10 horas da noite, fomos surpreendidos com uma chuva incrível. Ou seja, o suor que lavou foi a alma lavado da gente. pela chuva. Me senti uma criança brincando na enxurrada, sabe? Passando em poça d'água, aquela coisa. Foi uma delícia. São Paulo está começando a ter uma conscientização de respeito. Era muita gente andando de bicicleta. Então, se você espirrar hoje, é saúde. Ah, sim, obrigado. Olha, eu fiz parte dos night bikers durante muitos anos, antes da vinda dos gêmeos, né? Que ele também tem gêmeos, ele sabe o que eu estou falando. Só que os gêmeos dele já estão mocinhos. Estão que idade já? 13 anos. 13. O meu falta aí mais alguns anos. Mas, enfim, os night bikes são maravilhosos, até porque tem uma estrutura muito boa de acompanhamento, né? Isso você não sai sozinho. Aí tem lugares que você para, que você descansa.
Paulista, para subir a Consolação ali. Consolação não, qual que eu subi, Liliane? A Consolação? Aquela que eu de carro não tinha noção do quanto ela era íngreme. Até chegar de Bezerra, é bem Consolação mesmo. É que você nunca correu a São Silvestre. Do lado do cemitério, é Consolação pela madrugada, mas consegui, enfim. Mas para dizer a vocês que andar de bicicleta é muito saudável, né? E a gente gostaria que na nossa cidade houvesse a possibilidade cada vez mais de fazê-lo. Fala, meu querido doutor Fará. Olha, querida, eu tive esse final de semana Guarujá, Santos, lá existem ciclovias, a cidade plana, maravilhoso. Semana passada eu estive em Berlim, na Alemanha. Lá a população inteira anda de bicicleta, as pessoas respeitam, é uma coisa muito bonita. Agora, vou dizer para você, quem anda de bicicleta em São Paulo, fora esses grupos que o doutor acabou de falar, na minha opinião, ele corre um seríssimo risco de vida, porque aqui, além de nós não termos a cultura, né, da bicicleta, das pessoas que respeitam, as nossas ciclovias, evidentemente, fim de semana, quando são monitoradas, etc., funcionam. Uhum. Mas eu vejo muita gente, eu tenho um escritório perto da Paulista, eu vejo aquele pessoal andando de bicicleta na Paulista. É uma loucura andar de bicicleta de São Paulo. Esses bancos, o Itaú, etc., colocam essas bicicletas à disposição das pessoas. Tem gente que não sabe andar de bicicleta, não sabe como proceder no trânsito, alugam essas bicicletas, estão andando pelo trânsito feito louco aí. Olha, eu não recomendo para ninguém andar de bicicleta em São Paulo. É a minha opinião. Então, deixa eu dar a notícia por todo aqui. Só não falou lá de Butantã, lá só anda por Butantã ali, não é tão... não é como Perdizes. Né? É mais plano. É mais plano. O Butantã é ondulado também, mas não tem tanto pico, né? Tanta diferença de nível. O Butantã é um lugar interessante para andar de bicicleta, porque você tem vários fundos de vale. Você tem a Avenida Eliseu de Almeida, que é uma que liga Butantã até o Taboão da Serra, onde tem um tráfego muito forte de ciclistas lá. Ah, é? Porque é um trajeto de trabalho. As pessoas usam para ir para o metrô, para vir para o centro. Então, é um lugar onde passam mais de 480 ciclistas por dia. Muitas intercorrências? Muitos acidentes? Muito poucas. Em relação ao número de pessoas que o pessoal já está acostumado, né? Porque como tem muita bicicleta lá, os motoristas já acostumaram com esse trânsito, né? Então, não tem muita... Mas tem ciclovia? Acontece um acidente. Não, ainda não. Ixi, com tudo... Ó, prefeito! Opa aí! Com todo esse movimento lá de bicicletas... Então, nós vamos iniciar, né? Já estamos com o projeto pronto. Nós vamos começar uma licitação no final do mês. Então, eles disputam o espaço com carro? Sim. Esse é o problema, entendeu? Epa. Ó, deixa eu contar para vocês. Mas aí. A ciclovia vem aí. A ciclovia vem aí. Que, apontado por muitos como solução tanto para o lazer quanto para o transporte, né? Como vocês estão vendo que nós estamos discutindo aqui, a ciclovia começa a virar realidade aqui na nossa cidade de São Paulo. Uma mostra disso é a construção da via na Avenida Eliseu de Almeida, que ligará a divisa da cidade ao metrô Butantã. Essa é a boa notícia. As tentativas de implantação de uma ciclovia na avenida vêm desde 2004, quando foi elaborado o Plano Regional Estratégico do bairro. Está um pouquinho atrasado, não está, não? Demorou um pouco, né? Mas agora vai. Vai. Não, o senhor está lá para fiscalizar e para pedir. Com certeza. Você sabe que o subprefeito também é pedinte, né? Porque ele fica lá também, na porta da prefeitura. Todo santo dia. Vamos olhar com carinho lá para a região, né? Exatamente. Que o senhor administra. Afinal das contas, a gente está desenvolvendo um trabalho lá que é para ajudar todo mundo, né? Não é só o Butantã. O Butantã não é uma unidade isolada no município, né? Então, a gente faz um trabalho conjunto com os nossos vizinhos, Campo Limpo, com a Lapa, com Pinheiros, né, até Osasco, né, que é a nossa divisa intermunicipal. A gente tem umas conversas entre a gente para tentar melhorar a vida do cidadão. Né? Agora, seria uma ciclovia comum? Porque com esse trânsito todo de bicicleta... Então, ela é uma ciclovia segregada. Ela fica em cima da ilha da Eliseu de Almeida, em cima da calha do rio Pirajussara. Ela sai da estação Butantã, do metrô, desce a Rua Camargo, entra na Eliseu de Almeida e vai até a divisa do Taboão, com um ramal que vai ligar na futura estação São Paulo-Morumbi, na esquina da Francisco Morato. E tem data para entrega? A gente estima em 120 dias de execução de obra.
120 dias Isso, aí. a partir do começo de outubro, 120 dias. E aí o senhor volte aqui para mostrar as fotos, que essas fotos aí não prazer. são de lá, claro, né? São de Claro. outras, mas a gente quer comemorar e quer mostrar, porque afinal de contas a gente sabe que é, para muitos, o único meio de transporte ou um acessório no transporte principal, que sendo o metrô ou ônibus, não é isso? Com certeza. Inclusive, eu já estou convidando vocês, né, para a gente ir na inauguração, quando ela estiver Escuta, pronta. mas o rio, qual é o que passa lá? Que vai Rio ser? Pirajussara. É fedorento igual o Rio Pinheiros? Menos, Não, vou contar para vocês. Menos, Ô, doutor, menos. deputada. Fui eu, linda e maravilhosa, pedalar à margens do Rio Pinheiros. Aí eu falei, lá é segurança, ficou linda. Lá é segurança. Ficou, não, vamos combinar que aqui elogio tem que ser feito. Mas você tem que ir com uma máscara ali. Ó, não é bonita? É essa aí que eu pedalei. Aí Fui é lá bom. toda feliz, contente. Quase morri. Não por causa de ter pedalado muito, não. Por causa do cheiro, que é muito forte. Aí é lamentável, né, que uma obra dessa magnitude, que abraça esse ciclista, que recebe tão bem, você tenha que evitar, inclusive, por causa do cheiro. Lá não vai ter esse problema. Não, porque o rio é tamponado lá, né? Então ele fica fechado numa caixa de concreto e tal. Quando faz muito calor, sobe algum odor, mas não é muito, não. Muito bem. É suportável. Vem aqui nos contar, viu, senhor prefeito? Com certeza, Muito será boa um prazer. notícia. Começamos bem, né? E você pode e deve participar se estiver nos acompanhando agora ao vivo de meio-dia a 1h, através do telefone do ouvinte, que é 11 5081 3782. Nosso próximo assunto é esse aqui, ó. Campanha, gente, quer reduzir remédios aqui em São Paulo. A campanha Remédio Mais Barato está coletando assinaturas para reduzir os impostos sobre medicamentos no estado de São Paulo. A campanha surgiu a partir da Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária de Medicamentos, que quer a desoneração, claro, dos tributos sobre eles para auxiliar a população a combater e prevenir doenças. Deputada Maria Lúcia Amari, como sempre, colocou a mão na ferida, né? E aí, como é que vai ser brigar com esse povo todo aí? O que significa receber menos dinheirinho no bolso ou na carteira? Na verdade, essa frente parlamentar, eu sou presido, fui eu que instalei aqui na Assembleia Legislativa do Estado, porque nós todos falamos, e está configurado, que na Constituição todos têm direito à saúde, mas, na verdade, não é uma realidade que acontece no nosso país. Nós temos desculpa, vai abrir um parênteses aí que eu não aguento. Saúde só lá no Sírio-Libanês, naquele andarzinho lá, né, que recebe algumas pessoas que nós financiamos o tratamento, né? Só lá. Lá tem saúde de prima. Vamos lá. Então, o que acontece? Essa frente está trabalhando para que haja uma desoneração sobre os tributos, né, dos medicamentos. Por quê? Estatísticas comprovam que 50% da população não tem acesso a todo o medicamento que ele precisa adquirir por conta da falta de condição. Em São Paulo, a incidência é da ordem de 18% o ICMS sobre os medicamentos. Então, o que nós queremos? Se nós queremos dar o acesso e garantir o acesso à saúde, nós precisamos necessariamente reduzir esses tributos para que a população realmente tenha saúde. Por quê? Você trabalhando preventivamente, lá na frente, você vai desocupar leitos hospitalares. E o que nós estamos tentando sensibilizar? Primeiro, colhendo assinaturas da população, que já temos mais de 4 mil assinaturas em 2 semanas, e também o governo de São Paulo, já tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, o Calab, com o assessor do governador, o doutor Ricardo. Por quê? Nós queremos que essa realidade que se fala de que reduzindo os impostos vai cair a arrecadação, nós queremos demonstrar que não é uma realidade. Porque se você aumenta o consumo, você vai aumentar a arrecadação, entre aspas, e a população mais saudável, ela vai gastar em outras atividades, né, mais saudáveis, e contanto, porque esse país... Todo mundo paga imposto de tudo. Então, esse imposto vai ser pago em outras atividades. Então, existe uma compensação. E, na verdade, o que nós tem várias reduções sobre os eletrodomésticos brancos, sobre veículos. Agora, nós precisamos tratar a saúde e a questão do medicamento como tratamos a cesta básica. É gênero de primeira necessidade, porque a saúde é fundamental para qualquer atividade que nós possamos vir a desempenhar. Muito bem. Você está concordando o tempo todo aí, doutor? Não, estou perfeito. Não há o que acrescentar, né? É uma pena que a legislação, o poder legislativo, o executivo, o governo, ele demore um pouquinho para entender o que a Constituição brasileira fala. Quando a gente trata de saúde, de educação, eles deveriam ser isentos de impostos sempre, né? Deveria ser um serviço público de primeira qualidade,
né, de primeira linha para todo mundo, e não deveria ter, obviamente, imposto sobre remédio e sobre qualquer tipo de educação. Agora, deputada Maria Lúcia, como aqui, nossos ouvintes e telespectadores estão nos acompanhando aí, podem participar e fazer essa assinatura? E quantas são necessárias? Primeiro, só queria lembrar também mais um dado, que uma estatística feita, uma pesquisa feita pelo PROCON, a classe mais endividada do país são dos idosos, por conta também da questão da saúde. Nós temos um site, o Meu Remédio Mais Barato, onde as pessoas podem fazer a sua adesão via site. Então, peraí, o Meu Remédio Mais Barato.com.br. Tá. Esse é o site para poder fazer a adesão nele. E a coleta de assinaturas, eu tenho percorrido cidades do interior, temos percorrido, vamos também aqui na capital também, porque não tem uma meta, mas quanto maior o número de assinaturas, mais fortalecida fica a nossa reivindicação. E aí, não, porque me parece que para projeto de lei, não é isso? Que tem um número determinado. Mas não é o caso. Não é o caso. Isso é só um manifesto de que as pessoas desejam. Porque, na verdade, a legislação é de iniciativa do Executivo, não é do Legislativo. Então, mas nós, como parlamentares, nosso compromisso, nossa obrigação é cuidar de alguns assuntos ligados à população, de interesse da população, e levarmos essa reivindicação para que o governo, em acatando essa desoneração, faça um projeto de lei e encaminhe para a Assembleia Legislativa para que ele possa fazer a desoneração tributária que nós pretendemos. E vai chegar em boa hora, né, doutor Fará? É verdade, é uma providência. Agora, a gente vê o seguinte: quando você anda pela cidade, você vê o comércio, as lojas, que abrindo uma atrás da outra. Por quê? Porque dão lucro. Hoje, o que você mais vê é a abertura e instalação de farmácias. Por quê? Porque é o que dá mais lucro. É um dos negócios. Você sabe que eu já me que dá mais questionei lucro. sobre isso? Eu fiquei pensando assim, será que é por conta de ter mais pessoas doentes? Não, é porque dá dinheiro mesmo. Porque você fica imaginando, é isso mesmo. Você dá dinheiro. De repente, tem bairros aí que tem uma em frente à outra e outra do lado. Justamente, porque dá dinheiro. Então, você vê, criaram genéricos. Hoje o genérico custa igual o outro. Entendeu? Então, eu acho que é uma providência muito boa. Mas a gente tem que tentar fazer com que o lucro, né, dessas empresas, dos laboratórios, sejam menores, porque a população não tem condição de comprar remédio. Né? Hoje você vai comprar qualquer remédio, 50, 60, 70, 80. Quem tem dinheiro? O povo não tem. Evidente que tem alguns remédios da tal da farmácia popular que são dados gratuitamente, mas a grande massa, né, da sociedade não tem acesso, não tem dinheiro para comprar remédio. E foi falado aqui pela deputada o problema dos idosos. Né? Os idosos precisam de remédio, né? Eu acho que teria que ser feita uma ação do poder público em cima do preço cobrado pelos laboratórios e pelas farmácias. O lucro deve ser absurdo, né? Porque senão não abriria uma farmácia atrás da outra. Você mesmo falou aqui em Moema, aqui perto, né, do estúdio, nós temos farmácias uma em frente da outra. Na Avenida Moema tem uma farmácia Raia, e do outro lado da rua, enorme, aliás, do outro lado da rua, não estou fazendo a propaganda. Não, o senhor já fez aqui, o senhor que fez o programa hoje, o senhor já fez propaganda, tá? O senhor já fez propaganda do quê mesmo que o senhor falou aí? Do Itaú. Do Itaú. Que não precisa da sua propaganda, porque eles têm dinheirinho para pagar. Não, eles têm que pagar a outra aqui. Da farmácia. Raia e a farmácia lá da Quando o senhor Drogazil. estiver lá no SBT, o senhor fala, o programa Gente que Fala, que apresenta... Brincadeira. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Eu te espero, viu? A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Volta com o programa Gente que Fala, e hoje aqui contando com a participação, né, dos nossos queridos amigos e ilustres convidados, como ele, o advogado do Dr. Eugênio Palazzi, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, que é do PSDB, também o advogado Rogério Fará, que já foi vereador por São Paulo, que vocês o conhecem aí. Quais os dias que você participa lá no Ratinho? Meu contrato é 2 dias por semana. Então, eu vou na terça, hoje, por acaso, estarei lá, e na sexta, que é o dia tal do DNA. Do DNA. Hoje não é, o DNA é na sexta. Sexta é dia de porrada. Porrada. Porrada não
não, senhor. Porque na hora de virar os olhinhos lá, o povo vira os olhinhos, né? Mas na hora de pagar a conta, porque virou os olhinhos, aí ninguém quer, né? Assim, a Maria Lúcia morde aí comigo. Olha aqui também conosco o arquiteto urbanista, ele que é subprefeito do Butantã, Luiz Felipe Moraes Neto. Eu queria tê-los aqui, e você que nos acompanha aí também. Gente, multa do FGTS é usada para cobrir perdas do governo. É isso mesmo. O dinheiro arrecadado com a multa paga pelas empresas ao FGTS, que você sabe o que é, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tem ajudado o Tesouro Nacional a cobrir perdas de arrecadação desde 2012. Ao contrário do que diz o governo para convencer o Congresso a não extinguir a multa, os recursos não financiam o programa Minha Casa Minha Vida, dívida do Tesouro com o fundo que pertence aos trabalhadores, que é de mais de 9 bilhões de reais. Seu comentário, doutor Eugênio Palazzo. A gente fala há muito tempo aí, vem discutindo reforma política, reforma tributária, reforma em questões de responsabilidades administrativas dos dirigentes do Brasil, né? Mas isso aqui é um grande absurdo, assim como era também a CPMF, que era uma outra verba carimbada que você tinha que destinar para a saúde e nunca foi utilizada, né? Ela era totalmente desviada. A mesma coisa acontece aqui. Enquanto não houver no governo uma responsabilização do dirigente, do governador, do presidente ou do responsável pela utilização dessa verba, a partir do momento que ele não destinar para aquilo que foi determinado, a gente vai continuar tendo isso no Brasil. Quer dizer, o que vai acontecer? O máximo que acontece aqui? Eles podem extinguir a multa, eles podem fazer alguma mudança e falar: o senhor não está usando, então tudo bem, não está sendo destinada para o que foi feito, a gente vai cortar a multa. Mas nada vai ser feito com relação ao dirigente que não cumpriu a determinação de aplicação no projeto, nesse caso aqui, Minha Casa Minha Vida. Nada vai acontecer com ele. E a gente vai continuar aqui discutindo essa notícia e outras por muitos e muitos e muitos anos, enquanto nós não mudarmos toda a legislação brasileira. E aproveito o gancho para falar: o gigante já adormeceu novamente, com uma simples manifestação da presidente Dilma na televisão, que falou 3 besteiras gigantescas, e todo aquele povo que estava na rua reclamando por mudanças já esqueceu tudo, já dormiu de novo. O Brasil continua a mesma porcaria que era antes. Mas, doutor Eugênio, vem bonitinho e depois ele xinga no final. Ele não aguenta. Eu não aguento. Ele não aguenta. Eu vou ficar mentindo aqui? Ele não aguenta. Eu vou mentir por quê? Mas, doutor Eugênio, mas não sei se adormeceu, não. Eu acho que o povo está até muito esperto. Quem adormeceu adormeceram foram os políticos. Não, eu tenho essa sensação. Eu não tenho isso. Está todo mundo achando que está navegando em mares calmos. Eu acho que essas ações que foram mais violentas, acredito que foram orquestradas para que acabasse com os movimentos de rua. Então, a gente sabe até praticamente de onde vêm esses movimentos, porque no momento que começa a violência, ganha a antipatia da população. E aí quebra o início do movimento. Que, para mim, como política, eu fiquei extremamente feliz de ver os jovens se manifestarem, porque eu me sinto mal quando nivelo os políticos por baixo. Claro. Mas, de qualquer maneira, a nossa classe política é que deixou o país desse jeito, e é essa classe política que está deixando os nossos jovens sem ação. Esses movimentos resgataram aquilo que eu esperava, que a juventude se manifestasse. Eu espero que eles continuem de forma organizada, indo para as ruas, principalmente agora nessa questão do mensalão, que vai ser um divisor de águas no nosso país, e a justiça se mesclou com a política, e nós estamos muito preocupadas com o enfraquecimento das instituições democráticas do nosso país. Então, acredito que devia mudar muita coisa. Indicações de tribunal tinham que ser por qualificação. Como é que você vai fiscalizar quem você nomeou? Então, eu acredito que tem que mudar a nomeação, tem que ser pela qualidade técnica, pela competência, e não uma indicação política. Se eu indico um desembargador, como é que ele vai acabar tendo condição ética? Primeiro, ele nunca vai se julgar suspeito,
quando ele deveria, em alguns casos, alguns desembargadores se julgarem suspeitos para decidir em alguns casos. Então, assim, quando a justiça enfraquece o poder, os políticos contaminam a sua imagem, o país vai para uma desorganização, uma desordem social, que não é isso que nós queremos. Mas que o povo, pelo amor de Deus, não saia das ruas, principalmente agora nessa questão da justiça. Porque nós mostrarmos para os nossos jovens que esse país tem minimamente uma noção de justiça, nós vamos criar uma geração insatisfeita, revoltada, comprometida e sem noção de que a política é necessária à população, Claro. não da forma que vem sendo feita. Aliás, essa tem sido a minha bandeira aqui. Quando todo mundo fala mal de político, não. Eu me sinto representada em alguma situação. Aqui, eu me sinto, pela deputada Maria Lúcia Ama, na Assembleia. Me sinto representada também na esfera federal, no Senado. Por poucos, mas tem. Então vamos lutar pelos poucos. Não dá para Só uma ressalva, eu não fiz uma crítica política aqui, hein? Eu fiz crítica à legislação. Você colocou o chapéu porque quis. Eu coloquei, eu fiz crítica à legislação. Não Não critiquei nenhum político aqui. Hoje eu só critiquei a Dilma, que falou um monte de besteira na televisão e falou mesmo. Nada do que ela falou é certo. Nada. É isso mesmo. O que é, Fará? A deputada falou muito bem. Quer dizer, eu acho também que a população não está adormecida, que ela está aguardando uma nova oportunidade. Concordo com ela também. Esses movimentos que são feitos, né, com depredação, etc., na minha opinião também, são movimentos orquestrados. Não, isso é bandido, né? Não são bandidos. Não, pera um pouquinho. A gente se aproveitando. Gente regido por bandido. Não, desculpe, não foi isso que a deputada quis dizer, não é isso que eu estou entendendo. Era política, eu acho que isso foi armado, porque... Mas tem bandido político também. Tem, mas estou falando, isso foi armado por um lado que não pretende ver a população na rua. Isso. Então a população está vendo pessoas, vândalos, etc. Eu acho que esses vândalos, esse pessoal, né, organizado que está depredando é também dirigido justamente para massa de manobra para enfraquecer o movimento da rua, não é? Outra coisa que a deputada falou, que eu concordo muito bem, quer dizer, a nomeação, por exemplo. É óbvio que esses dois ministros que foram nomeados depois da aposentadoria dos outros dois, que estão agora julgando, é óbvio que, pelo menos, eu não estou tirando a isenção, mas é óbvio que eles tinham, né, dentro deles, né, o entendimento deles esse entendimento era a favor dos embargos infringentes. Não que eles mudaram, mas, lógico, se a presidente vai nomear alguém que vai julgar pessoas do interesse dela ou do governo dela, ela vai pôr pessoas que têm uma linha de pensamento. Não estou dizendo, repito, que eles são levianos nem nada. Mas a linha do pensamento deles anterior à nomeação era a favor dos embargos infringentes. É óbvio isso, não é? E isso desequilibra o tribunal. Quer dizer, são pessoas que têm qualificação, mas elas não tiveram durante todo o processo do mensalão. Elas entraram agora e vão julgar. Agora, outro absurdo é a aposentadoria, né, desses ministros aos 70 anos de idade. Os dois ministros saíram no ápice, né, do seu desenvolvimento psicológico, até de saúde, não é? E são obrigados a sair no meio de um julgamento dificílimo, não é? De tal relevância, e entraram dois ministros qualificados, mas evidentemente, né, embora isentos, que eles têm uma linha de pensamento a favor do tal dos embargos infringentes e também a favor da revisão dessas penas. É óbvio isso, não é óbvio. É claro que também os desembargadores têm que se ater à questão jurídica, mas quando eu vejo um desembargador dizer que está pouco, com outras palavras, pouco se importando com o que sai no jornal de amanhã e o que a população pensa, eu acho uma forma muito ditatorial de se manifestar. Claro que ele tem que se ater à questão da legislação, mas nós temos que respeitar o povo, sim. Nós temos que respeitar o povo, sim, nós temos que ter a liberdade de imprensa, sim, e é contra isso que nós estamos preocupados. Acho que a forma do governo federal de gerir esse país está criando um mecanismo muito parecido com o que aconteceu na Venezuela e em outros países que a gente não quer que repita no Brasil. Muito bem, vamos ouvir o que pensa também sobre o prefeito do Butantã, Luiz Felipe Moraes Neto. Bem, quanto às passeatas, essas manifestações todas, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que existe um grupo que está querendo desestabilizar a palavra da maioria, né? Então, quando começa a acontecer
depredações em lojas, em bancos, coisas que não têm absolutamente nada a ver com o que está se tratando na manifestação, isso é para tentar minimizar a quantidade de gente na rua, né? Porque as pessoas de bem vão acabar parando de sair e ficar em casa com medo de que alguma coisa aconteça com elas, né? Muito bem, olha, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Espero você. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. FEPESP, aumente o volume do seu rádio aí. Você que é associado da FEPESP agora, aumente o volume do seu aparelho eletrônico, smart, tablet, seja o que for. Porque nós vamos falar sobre os convênios e parcerias que a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo apresentam vantagens aí para os seus associados. Quem está comigo na linha é o diretor econômico e financeiro da entidade, doutor Antônio Arnosti. Como vai, doutor Arnosti? Olá, Liliane. Como vai você? Aqui tudo bem. Aqui também. Agora Quero feliz. Aproveitar para cumprimentar os ilustres debatedores, em especial na pessoa da nossa deputada Maria Amari. E, em especial, também os nossos associados. Tá certo. E a gente começa aí com boas notícias, porque é sempre importante que o associado conheça as vantagens que podem usufruir através, né, das parcerias com a FEPESP, com a abrangência aí dos convênios e parcerias dela, doutora Arnosti. Liliane, os convênios e parcerias são um dos principais serviços da FIPESP e eles beneficiam os associados que buscam descontos especiais nas diversas áreas de atendimento, como na área da saúde, instituições educativas, hotéis em todo o país, academias de condicionamento físico, entre outras opções. Agora, no que se refere à saúde, onde o associado consegue preços especiais, hein, doutor Arnosti? Olha, antes, vale destacar que a associação presta atendimento clínico gratuito, mediante agendamento em sua sede social, localizada aqui na capital. Os convênios com preços diferenciados em saúde são em clínicas, dentistas, laboratórios, médicos especialistas como ortopedista, dermatologista, reumatologista, entre outros diversos, né? E policlínicas em locais para tratamentos complementares. Agora, doutor Arnosti, e nos serviços voltados para a educação? Olha, as parcerias são para os associados e dependentes de todas as idades, como creches, colégios, faculdades, livrarias e cursos diversos, como informática, música, técnicos, profissionalizantes e de idiomas. Agora, onde estão localizados os hotéis e pousadas parceiras da FEPESP? Olha, antes, devemos informar, as parcerias com os hotéis e pousadas oferecem vantagens nos valores das diárias, né? Há um desconto. As opções são diversas e alcançam até mesmo regiões fora do eixo São Paulo interior, como, por exemplo, as cidades turísticas de Caldas Novas, em Goiás, Paraty, no Rio de Janeiro, e até Arraial da Ajuda, na Bahia. Oh, delícia! E as academias, hein, doutor Arnosti, que oferecem? As academias oferecem melhores condições de pagamento da matrícula. Algumas até são isentas da taxa. E oferecem preços especiais nas mensalidades. São diversas atividades, como musculação, natação, hidroginástica, lutas, danças e muitas outras modalidades. As academias parceiras estão localizadas em todo o estado, capital, interior e na Baixada Santista. Tá certo. Agora, vamos dizer aí ao associado onde ele deve encontrar todas essas informações sobre os convênios apresentados? Bom, vale destacar que os convênios da associação, da FIPESP, são intermediados por nossas coordenadorias, que se empenham para oferecer melhores serviços e descontos aos associados. Todas essas parcerias
e as demais informações estão disponíveis através do nosso telefone 0800 7717 144 ou pelo site da AFPESP, www.afipesp.org.br/convênios, local em que o associado encontrará mais detalhes sobre cada hotel, né, cada local, e, enfim, os diversos convênios e sobre os descontos. Olha aí, então, repetindo, 0800 7717 144 ou ainda pelo site afepesp.org.br/convênios. Doutor Arnosch, muito obrigado pela sua participação, um abraço. Obrigado, boa tarde para você, Liliane. Boa tarde, olha, já a gente volta com outras informações de grande relevância para o nosso dia a dia. Rapidinho, logo depois do intervalo comercial. Te espero. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje. Muito bem, gente. Você aí que é paulistano, mora em São Paulo, é a favor de ampliar o rodízio? Pois é, uma pesquisa, vejam vocês, mostra que, na rede Nossa São Paulo, que 49% dos paulistanos concordam em ampliar o rodízio de carros para 2 dias por semana para melhorar o trânsito aqui na nossa cidade. Para os críticos, ampliar o rodízio não resolve o problema e é mais uma forma de punir a população pela ineficiência do Estado. Eu vou começar com ele, doutor Rogério, fará o seu comentário. Contra ou a favor ou mais um dia de rodízio na cidade? Eu acho que hoje as famílias têm mais de um carro, né? Então, eu acho que não vai funcionar. O que está acontecendo na cidade é a ampliação das faixas exclusivas para ônibus, não é? Isso está melhorando o transporte público, por um lado, mas, por outro lado, a gente vê que a cidade ela está em reforma, né? Estão se construindo obras, né, para o metrô, para o monotrilho, etc. Então, a implantação agora, né, o aumento dessas faixas de ônibus, embora eles sejam necessários em algum momento, eu acho que, nesse momento, a Secretaria dos Transportes devia aguardar o término dessas grandes obras na cidade. Porque, se você vê aqui na 23 de Maio, uma via... Mostra lá a imagem de novo. Eu estava lá, ó, porque ali onde eu passo ninguém consegue andar lá, entendeu? Quer dizer, é importante, evidentemente, a faixa exclusiva, mas tem que, pelo menos, terminar essas grandes obras que estão sendo feitas nas grandes avenidas de São Paulo. Você vê aqui, agora estão implantando na Roberto Marinho um monotrilho, né? Um trilho lá por cima. Aliás, não sei se teria muita gente usando, a necessidade de se construir essa linha. Mas, enfim, estão se construindo ali na Avenida Ibirapuera, aqui perto também, obras do metrô, em todos os bairros, obras. E, ao mesmo tempo, está se implantando essas faixas exclusivas. Então, quem tem automóvel não tem escapatória, ele não tem para onde ir. Então, se você pega a 23 de Maio para você andar nessa avenida no horário, não digo nem horário de pico, a qualquer momento, para você atravessar toda a Avenida 23 de Maio hoje, Rubem Berta, você vai demorar mais de 1 hora. Então, o rodízio é importante, né? Pode aumentar, mas não vai resolver. Agora, o que é importante, Liliane, eu queria dizer, o problema das multas de trânsito, não é? Você recebe multas por estar avançando no horário de rodízio, mas você não consegue compatibilizar o horário. Comigo. Acontece com o senhor também? Você não consegue compatibilizar o horário, porque o trânsito para. Então, pelo menos, que se pague até multa, mas que se tire os pontos da carteira, porque hoje, com 20 pontos, você está impedido de dirigir, né? Você vai estar suspenso, etc. Né? Então, que pelo menos, não é? Se tire os pontos. Pague-se a multa, é uma penalidade. Eu acho absurdo, né? Em função do rodízio, em função do nosso tráfego. Mas que, pelo menos, se tire, se isente
o motorista Sabe o que é? Com dos tanta pontos, tecnologia que dispomos hoje. Ele é um homem de tecnologia em pessoa, lá no Facebook. Onde você está? Em todas as redes sociais, né, doutor Palácio? Não. Tá sim, porque onde eu vejo lá, você está lá e o povo te seguindo, que é ótimo, porque você fala umas coisas muito boas também. Mas para dizer o seguinte, com tanta tecnologia, não é possível que hoje você não consiga à distância, não é? Fazer um relatório dizendo assim, olha, e porque nós da imprensa fazemos isso, noticiamos, está parado, houve um problema na cidade, isenta o camarada na multa nesse dia, você percebe? Mas não há uma boa vontade também nesse E o sentido. recurso nem é lido, né? O recurso que você contra a multa... salamé minguê, sorvete colorê e danou-se foi você. Vamos lá, vamos para o assunto aqui também com ele, que é urbanista, gente. Eu gostaria de dar um palpite nessa conversa do trânsito, porque é uma coisa bastante interessante, né? A cidade de São Paulo tem uma quantidade enorme de veículos. O transporte público nunca foi levado muito a sério na cidade, né? A gente sempre teve alguns corredores de ônibus, uns ônibus que caindo aos pedaços, tal. Bem, nos últimos anos isso está melhorando. A municipalidade está mandando trocar os ônibus são mais novos, tá certo que não é 100% que é novo, mas daqui a pouco 100% serão novos os veículos, né? Estamos implantando novas linhas de corredores. Isso tudo para quê? Para que a gente convença o cidadão, você que está nos assistindo e nos ouvindo, a fazer um teste. Use o ônibus, use o metrô, use o trem. Veja como você vai chegar, no mínimo, na metade do tempo do que você leva de carro. Para chegar aqui hoje, infelizmente, eu vim de carro. Né? Eu demorei uma hora. Mas o senhor conseguiria vir de ônibus, de trem ou de metrô? Eu não consigo da minha casa me deslocar até aqui, eu não conseguiria. Tranquilamente. Eu saio do Butantã, tomo o metrô, desço na Consolação, tomo o outro metrô e desço aqui, ó. Chego aqui em meia hora. Não, aí o senhor esqueceu de dizer que o senhor tem que tomar um táxi, porque a estação do metrô aqui é distante. Não, eu posso tomar o ônibus. Ou então pega a bicicleta daquela companhia lá que deixou a bicicleta lá. Toma o ônibus que desce pela Rodrigues Alves, ou que vem pela Tutóia, tá certo? Caminha um pouco, é verdade. Agora, de carro eu demorei 1h40 para chegar aqui. Tá certo? Nesse trajeto todo, eu não demoraria meia hora. Né? Então, eu estou fazendo um convite. Um convite. Por favor, deixa o carro em casa e faça o trajeto que você faz de casa para o trabalho e vice-versa. Mas a planilha, né, subprefeito, que a gente tem acesso às planilhas lá, que a prefeitura recebe subsídios lá, que repassa lá para as empresas de ônibus, nós estamos mandando de carroça. Porque que eles recebem dinheirinho para melhorar o serviço, eles recebem. Agora, o que devolvem para a sociedade, eu também adoraria, de verdade. Quando eu vou para Nova York, eu ando de metrô. A gente anda do que lá? Quando a gente viaja para outros países, a gente não anda de metrô? Claro. A gente anda a pé, anda de metrô, mas, escuta, tem qualidade no serviço que é proposto. Agora, aqui, esses corredores de ônibus, só um dado importante para o comentário dos demais, aumentou a velocidade de 13 quilômetros para 26 quilômetros. Eles estão numa comemoração incrível, dizendo que estão andando demais. Aí eu botei 26 quilômetros no meu carro, para ver qual era essa velocidade. Eu a pé vou mais rápido. Mas, enfim, estão comemorando, não é? Então, assim, eu com a minha amiga, né, Lucimara, Gigi e a Tilene, a gente vai mais rápido. Não vamos caminhando. Mas, enfim, o povo diz lá que é assim mesmo. Doutor Eugênio Palácio. Eu acho um pouco complicada a situação do rodízio, né? A crítica que eu faço é o seguinte, não é a qualidade do serviço tão somente que precisa melhorar, mas é a quantidade do serviço, né? A gente tem uma certa dificuldade para usar o metrô e chegar em determinados lugares. A gente tem uma certa dificuldade para ingressar num ônibus em determinados horários. Falar para uma pessoa como nós aqui, não precisa ser como nós, qualquer cidadão de classe média, entrar num ônibus às 6 horas da tarde é terrível. E 6 horas da manhã? Também é terrível, né? É horrível. Entrar no metrô na estação da Sé às 6 horas da tarde é impossível. Você vai empurrado. Não, você vai na massa lá. É triste, chega a ser triste, assim, é uma situação degradante. Então, não é a qualidade que é ruim. Se a gente falar que o metrô de São Paulo é ruim, tem uma qualidade... Não tem. Né? Uma qualidade boa, os trens são novos, são conservados, é limpo. Mas você concorda na ampliação do rodízio? Não, eu sou totalmente contrário. Você não pode punir o cidadão, você não pode diminuir o direito de utilização da sua propriedade, do seu patrimônio,
em detrimento da obrigação do Estado de prestar um serviço. Vamos lá, nossa deputada Maria Lúcia Amari. Não resolve o problema e, primeiro, que não se projetou a questão de trânsito na medida em que possível por vários anos e foi se deixando. Então, nós não temos transporte público de qualidade, nem, como disse o doutor, em números suficientes para que a população se utilize. Então, não tem como. Eu acho que mais essa questão das multas que nós estamos recebendo, quer dizer, é muito complicado. Não muda nada, eu acho que tira a liberdade de locomoção das pessoas, né? E não vai tirar, não vai melhorar o trânsito por conta disso. Então, São Paulo continua difícil de andar, cada dia pior. Então, não sei, acho que não sei que ou melhora-se o serviço de transporte público. Não adianta você forçar a população a usar o transporte público se ele não está disponível na qualidade, na quantidade que a gente precisa. É verdade. Você o que pensa a esse respeito, já vou te dar hora e vez aqui participando conosco também, tá? Uma matéria recente da Folha de São Paulo mostrou que o Butantã, gente, é a região da cidade com a maior área de praças. É isso mesmo. Se por um lado isso significa mais qualidade de vida para seus moradores, por outro significa também trabalho extra para a subprefeitura responsável pela manutenção do mobiliário, pelo corte de grama e pela poda de árvores. Mas não tem aí um incentivo também por parte das empresas? Não tem? Tem. Uma história dessa? Tem. E eles comparecem direitinho? Sim. O Butantã tem aproximadamente 1.500 praças e áreas verdes, sem contar os parques, né? A gente tem parques enormes no Butantã. Tem o Parque Raposo Tavares, próximo à rodovia Raposo Tavares, tem o Parque Previdência, o Parque Alfredo Volpi, no Morumbi, né? Então, a gente tem várias áreas verdes grandes lá, além da USP, Instituto Butantã, que são áreas do Estado. Mas acontece o seguinte, a gente mantém isso com as nossas equipes. Só as praças mais importantes que são, vamos dizer assim, adotadas pelos comerciantes e pelos empresários. A gente tem algumas, a Vinícius de Moraes, por exemplo, que é ao lado do Palácio do Governo do Estado. É uma praça enorme, ela tem mais de 40 mil metros quadrados. A gente demora 3 semanas só para podar, só para cortar a grama da praça. Então é muito complicado, a gente demanda muito tempo mantendo essas áreas grandes. Então, para isso, a gente foi criado alguns anos atrás os termos de cooperação. O termo de cooperação é o seguinte: a empresa adota uma área, uma praça, mantém essa praça e, em contrapartida, ela pode dispor de uma pequena placa, de algumas, depende de quantos metros quadrados tem, de placas onde ela veicula o seu nome e diz lá que ela está cuidando daquela área. Né? Isso ajuda a prefeitura, né? Faz com que a gente possa cuidar de outras áreas que são menos visíveis. Você falou da USP, a USP não tem uma administração própria? Tem, a USP tem uma prefeitura lá dentro. É uma área. Eu estou dizendo que a USP também é uma área verde. Né? A gente não cuida das áreas verdes, nem da USP, nem do Butantã, porque são áreas do Estado, elas não são do município. Né? Mas a gente tem parcerias lá dentro, a gente faz um monte de coisa juntos. E tem dado certo essa parceria público-privada? Sim, tem dado certo. Poderia ser melhor, né? Mas, infelizmente, eu acho que os empresários ainda não estão convencidos de que isso é uma propaganda legal para eles. Ou a prefeitura não está convencida que tem que dar mais incentivo, né? Porque eu penso assim, adoro PPP, adoro. Eu entendo que é isso, porque você mora ali, você tem o seu comércio ali, você pode reverter de maneira que fica um ambiente agradável, porque é isso. Você passar por lugares onde há maus tratos, falta de cuidados, né, com a região é horroroso, enfim. Mas também penso que tinha que dar mais incentivo. Botar a placa lá tá bom, mas tinha que dar mais incentivo fiscal também. Aí eu duvido, ia ter gente brigando para cuidar. Ou não? Podemos colocar na agenda, né? Não é, subprefeito? O que podemos colocar isso na agenda. Dar uma melhorada nos incentivos fiscais, por exemplo. Eu penso nisso. Do empresariado que mantenha as áreas verdes do município. Mas o senhor está falando que já está dando certo também, a gente fica feliz e comemora por esses que já têm essa visão de que tendo bem-estar na sua região, também aliás, é o valor agregado hoje da propaganda é essa, né? De você fazer o bem aí ao meio ambiente também. Muito bem, eu estou abrindo aqui os nossos e-mails para que eu possa conversar com você, meu querido ouvinte, telespectador, pela tvexito.com.br, pela Rádio Trianon 740 AM e também pela Rádio Santos, lá 810 AM.
O Carlos Santana, de Guaianazes. Doutor Fará, essa coisa de ampliar o rodízio é um absurdo. E se o meu carro for a única forma de trabalho que eu tenha para trabalhar? E se o meu carro for, inclusive, o meu trabalho? Eu acho que é uma medida que pode favorecer as minorias, porque quem tem mais poder aquisitivo, como bem disse o senhor, tem mais carros, 2 ou até 3 em casa. Portanto, não vai ajudar em nada. Não ajuda em nada, também concordo. Não ajuda em nada mesmo. A Regina Souto, da Saúde, deputada Maria Lúcia, qual a avaliação que a senhora faz das recentes denúncias de cartel do metrô e do trem em São Paulo? Bom, essas denúncias que foram feitas estão sendo apuradas, a Polícia Federal, o CAD, o próprio governador Geraldo Alckmin tomou a iniciativa de ingressar com uma ação e só a insistência do PT em abrir uma CPI em São Paulo, particularmente eu sou contra a CPI política. A CPI é para investigar. Em Brasília, eles não aceitam nenhuma. Em São Paulo, eles querem CPIs políticas. Se já está sendo investigado pelo Ministério Público, já está sendo investigado pela Polícia Federal, o governador Geraldo Alckmin já mandou instaurar uma ação. Então, para que nós vamos abrir uma outra fonte de investigação para chegarmos no mesmo lugar ou mais atrasados, porque uma CPI na Assembleia leva, em média, 180 dias. Então, as apurações podem transcorrer muito mais rapidamente pelos órgãos competentes e instituições que são voltadas para isso. Então, acho desnecessária a abertura da CPI nesse momento por conta das investigações que já estão tramitando. Ainda a Adélia da Sé, para a deputada. A senhora acha que as pessoas vão perder a fé nas instituições depois desse caso do Mensalão? Eu, por exemplo, não acredito mais na política desse país, diz ela. Isso é um desgaste para a classe política, mas nós não podemos perder nunca, porque a transformação social, a transformação do país, a transformação social se faz pela política. Então, nós temos que continuar assim. Agora, o ano que vem é um ano de eleição, então aí é o momento da população fazer uma depuração, avaliar e votar, mas não perder nunca esse direito democrático que foi conquistado a duras penas. Acho que nós não podemos continuar descrente, nós temos só que fazer a seleção, porque eu sou político, mas nós é que colocamos aquelas pessoas que nós ajudamos a eleger. Então, cabe a nós, enquanto povo, selecionarmos aqueles que a gente possa acreditar. Você sabe que eu estou na campanha da carteirinha de vacinação, sabia? Contra os corruptos. É isso mesmo, todo mundo devia ter e o governo devia lançar. Você venha com a sua carteirinha para anotar em quem você votou e cada ano você vai lá e já tem um lugarzinho. Eu vou fazer isso, vou ganhar dinheiro, você vai ver só. Ainda põe lá o lugarzinho lá daquela nota, daquilo que você recebe do TRE, do comprovante, sabe assim? Que quando você vai procurar tem muita gente que perde, esquece. Já vou fazer uma carteirinha, vacinação contra corrupto. Que tal, Fará? Você não fala isso lá no Ratinho, não, porque o Ratinho vai sair na frente, porque ele gosta dessas ideias. A tal da ficha limpa já ajudou um pouquinho, né? Ajudou um pouco, muito pouco, né? Mas já está caminhando, né? Mas eu acho, olha, deputada, eu fui vereador em São Paulo, as CPIs, na verdade, elas se tornam palanques políticos, na verdade, infelizmente, né? Infelizmente, porque seria um instrumento de fiscalização, de apuração, mas, no fim, elas passam a ter um palanque político e não chegam a conclusão nenhuma, porque o relatório, no final, é sempre a favor do poder dominante, não é? Sempre, você vê lá em Brasília, inclusive lá em Brasília, fazem CPIs e não votam o relatório. Às vezes o relatório nem é votado, que nem o caso desse Cachoeira. Foi feito lá uma CPI, etc. Tinha tanta gente envolvida, mas tanta gente que estava investigando envolvida, ou então com interesses, que nem o relatório chegaram a votar. Olha só. Então, infelizmente, as CPIs nos legislativos, eu concordo com a deputada, elas não chegam a conclusão nenhuma. Então, para que fazer, né? Justamente. Só tomar o tempo e a pauta. Só tomar o tempo. A Karina Torres, do Tatuapé, para o subprefeito Luiz Felipe. O senhor acha que a mobilidade urbana em São Paulo para o deficiente físico poderia ser resolvida? De que maneira, hein? Tem um amigo cadeirante e ele sofre para ir ao trabalho todo dia. Os idosos, então, nem se fala. Uma vez ouvi no metrô a seguinte frase: não sei por que esses velhos saem de casa logo pela manhã. Como se eles não fossem cidadãos. Enfim. Isso é um problema de cultura, né? Agora, a mobilidade humana, né, vamos chamar assim, né, ela, além da bicicleta, patins, skate, tudo que faz você se movimentar na cidade, inclusive sem nenhum veículo, a pé mesmo, né,
ela está sendo estudada na cidade de São Paulo, inclusive está sendo proposta agora no novo plano diretor, né, que todas as calçadas sejam acessíveis, né? Isso não é mais do que obrigação do Estado. Tá certo? A gente já fez alguns movimentos aí nos anos anteriores de abrir a calçada nas faixas de pedestre, né, de fazer com que as pessoas com mobilidade reduzida possam se movimentar mais livremente pela cidade, né? A prefeitura criou o Atende lá atrás, muitos anos atrás, para poder deslocar as pessoas com mobilidade quase nula, né? Então, a mobilidade humana na cidade de São Paulo só tende a melhorar. A tendência é que as pessoas consigam se locomover. A gente está com projetos de reconstrução de calçadas e de pavimentos próximos aos próprios municipais e aos estaduais, posto de saúde, hospital, creche, escola. A gente já está fazendo isso desde o mês de abril. Tá certo. Né? Isso já tem uma verba destinada para que se melhorem esses pavimentos. O Hugo Alves de Cambucito, Fará, sou contra o problema do rodízio. Tem muita gente que tem 2 automóveis, não é o rodízio que vai resolver. Acho que tem que aumentar a velocidade nas vias, porque ao invés de aumentar, por exemplo, tem se diminuído. A radial foi de 70 para 60, por exemplo. Isso aí, inclusive, é armadilha, né? Para você poder multar. Você vai indo, porque ela muda de 70 para 60 e tem um radar ali. Ali te multa. Né? É uma vergonha. Os papagaios, né? Já serve para... Enfim. A Fabiana... Pardal, né? Pardal? Pardal, papagaio, são os bichos desses aí. A Fabiana, da Vila Mariana, doutor Palazzi, como o senhor vê a situação atual do nosso país no que diz respeito às denúncias de espionagem na Petrobras? Eu acho muito grave, né? É muito grave. O Brasil tem que tomar medidas sérias com relação a essas denúncias que são feitas e o governo federal tem que ter uma postura muito rígida com relação aos Estados Unidos, porque espionagem industrial é condenada dentro do país, é condenada internacionalmente e é uma postura que não se pode admitir, especialmente com uma das maiores empresas brasileiras, né? A Vera Jardim São Paulo, deputada Maria Lúcia, falando em remédios, a senhora acha que o Mais Médicos é a solução ideal para melhorar a saúde do país? Eu li em um site que, com a chegada de um médico dos Mais Médicos no interior de um estado, no Nordeste, duplicou o atendimento. Mas, por outro lado, a falta de equipamento vai prejudicar. Qual é a sua opinião? Quanto mais médicos, melhores, mas não vai resolver o problema. O problema é a tabela do SUS, o problema é o equipamento dos hospitais, o problema são os hospitais com obras paradas no Brasil inteiro. Então, não adianta você trazer médicos sem ter estrutura, sem você ter equipamento necessário e com a tabela do SUS que fica praticamente impraticável. Eu já falei aqui, não quero nem falar mais, senão vou levar para o show de orelha do meu diretor. Pela madrugada. É assim, ó, você não pode resolver, você inventa uma historinha. Mas é a maior jogada de marketing. Você viu? Caiu 2 coisas no colo do governo. A primeira foi o negócio dos médicos, né? A segunda foi essa espionagem. E o que tem a ver essa espionagem? Uma coisa sem sentido nenhum, mas o que está sendo capitalizado, quer dizer, está se aflorando o nacionalismo, né, contra os americanos, por causa de uma porcaria. Isso não vai resolver nada. Se investigou, o governo Dilma se investigou, isso não tem significado nenhum. Mas isso está fazendo com que o governo, né, tome uma posição. Você viu agora nos jornais que a presidente está se recusando a visitar os Estados Unidos porque ele não respondeu direitinho. Quer dizer, essas coisas caíram no colo. Isso aqui está dando um marketing violento, um fôlego para o governo. Olha, eu devia agradecer a Deus, viu? Muito bem, olha. Distrai o mensalão. Distrai o mensalão. Por falar em agradecer, é muito bom sempre tê-los aqui. O deputada Maria Lúcia Amari, vamos assinar lá por remédios mais baratos? Vamos lá. Conto com as assinaturas. Muito obrigada. É o site meuremédiomainsbarato.com.br. Eu quero, mais barato. E você, corra lá e assine. Doutor Eugênio Palazzi, muito obrigado pela participação. Obrigado a você pelo convite, Lili. Alegria tê-lo aqui. Também os nossos queridos amigos. Vai ter hoje Ratinho, né? Hoje Ratinho, hein? Segundo lugar de audiência.
experiência agora, velho. Nós fizemos 15 anos de programa. Você sabe o que é 15 anos de programa? É diário. Já cresceu, já faz neném lá. Então, 15 anos tem que tomar cuidado. Conte aí. Tá segundo bem, lugar no Ibope. Ele gosta muito de você, viu? É um querido. Você já esteve lá, eu sou testemunha que o Ibope foi lá em cima. Epa! Muito bom. Um beijo a você, o Ratinho. Leve nosso abraço. Obrigado. Viu? Do Fausto Camunha. Agradecer também o arquiteto urbanista Luiz Felipe Moraes Neto, que é subprefeito de Butantã. Volte mais para contar da ciclovia. Vou lá, hein? Será um prazer. Oba. E posso fazer um merchan aqui rapidinho? Você que é morador da cidade de São Paulo, não deixe de se instruir de como votar no Conselho Participativo Municipal. Se candidate, seja uma pessoa participante do governo municipal. Ok? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Um prazer nosso receber. Espero recebê-los lá no Butantã. Oba! Olha, a direção geral é de Fausto Camunha. A gente fica por aqui com mais um programa Gente que Fala. Um beijo a todos e até o próximo. Tchau.